capítulo 43 do livro do profeta Jeremias vai dizer assim: E aconteceu que quando Jeremias acabou de anunciar a todo o povo das palavras do Senhor Deus deles, com as quais do Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou para dizer: Não entreis no Egito para lá peregrinardes. Mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, para que nos matem ou nos levem cativos para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os capitães dos exércitos e todo o povo a voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado de todas as nações para onde haviam sido lançados com o fim de habitarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e Jeremias, o profeta, e Abaruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e chegaram até Táfnis. E veio então a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes e encaixe-as na argamassa do pavimento que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis à vista dos homens judeus. E dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. E ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, entregando os que são para a morte, e os que são para o cativeiro, e os que são para a espada. E porei fogo às casas dos deuses do Egito, e ele queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor a sua capa, e sairá dali em paz. Além disso, quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. O capítulo 43 do livro do profeta Jeremias vai falar sobre a conquista de Nabucodonosor. Jeremias, o profeta, ele vai até o povo e ele fala ao povo a mensagem de Deus. Deus não queria que o povo saísse da terra de Judá, mas eles queriam ir para o Egito, para peregrinar no Egito. Porque se nós pensarmos no Egito, o Egito existe riquezas, existem vaidades, existe muito dinheiro, existem várias coisas que nos tiram da presença de Deus. E o povo sendo escolhido para sair do Egito, eles desejavam voltar ao Egito. E mesmo Jeremias, o profeta, dizendo a palavra de Deus, ele não foi ouvido. E o que aconteceu foi que o povo foi para a terra do Egito. Então Deus, ele levanta Nabucodonosor como rei de Babilônia para destruir aqueles que Deus escolhera segundo o seu coração. Porque o Senhor, ele fala que vai ferir a terra do Egito. E aqueles que são para a morte serão para a morte, e aqueles que são por cativos irão para o cativeiro. O que nós vemos aqui é que cada um vai ter um caminho, ou de morte ou de cativeiro. O que é um cativeiro? Um cativeiro é um lugar onde não é para nós ficarmos. Um cativeiro é como uma armadilha, como uma prisão espiritual,
onde nós ficamos e não conseguimos sair dali porque já foi determinado. O Senhor, ele julga as nações. O Senhor, ele decreta. E por não terem obedecido a sua voz, o Senhor, ele rege conforme a justiça dele. O povo não quis obedecer à voz de Deus, vinda pelo profeta Jeremias, muitas vezes não porque eles não acreditavam em Deus, mas porque eles não davam ouvidos ao profeta. Aquilo que Deus falara para eles era insignificante através da vida de Jeremias. Porque isso confrontava a vontade deles. Porque quando a nossa vontade ela é impulsiva, quando nós temos vontade de fazer alguma coisa e um profeta tenta nos barrar, aquilo nos frustra, porque as coisas de Deus, elas são contrárias ao mundo, elas são contrárias àquilo que nós achamos. Porque muitas vezes nós achamos que estamos no caminho da verdade. Nós achamos e acreditamos que estamos no caminho bom, mas muitas vezes nós estamos indo por um caminho onde existem cativeiros espirituais, onde existe morte. E muitas vezes este caminho fica um caminho obscuro quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdade para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela vem em confronto às nossas vontades. Porque muitas vezes queremos ir para o Egito, queremos fazer coisas que sobressaem a nossa vida, sobressaem o nosso nome, sobressaem a nossa vaidade, porque queremos aparecer muitas vezes, queremos ser notados, queremos ser aplaudidos, queremos ser valorizados, queremos as riquezas, queremos a comodidade, mas muitas vezes tudo isso gera um caminho mortal, gera um caminho obscuro, gera um caminho de dor e sofrimento. E qual é o preço que nós estamos aptos a pagar por aquilo que nós escolhemos? Talvez seja o preço da morte, talvez seja o preço do cativeiro, talvez seja o preço da dor, das lágrimas. E por isso Deus, ele envia os seus profetas para que nós possamos viver em santidade, para que possamos viver dentro da palavra de Deus, para que possamos escutar a voz do Senhor, para que possamos ser adoradores, para que possamos ofertar no altar de Deus, para que possamos lançar fora toda idolatria, para que possamos lançar fora todas as nossas vontades, renunciar o nosso eu e colocar a presença do Senhor na frente das nossas vontades, assim como Yeshua, ele nos ensinou. Ele nos ensinou que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. E por mais que nós não entendamos, e por mais que nós muitas vezes choramos, e por muitas vezes que nós não compreendemos o agir de Deus, mas nós temos que crer e confiar que o Senhor, ele está com as mãos estendidas sobre nós, que o Senhor é o nosso Deus, que na nossa boca ele vai ser pronunciado, porque nós não negaremos o nome dele, nós adoraremos ele em espírito e em verdade, nós entoaremos louvores, cânticos de agradecimento, e o nosso coração estará voltado sempre a ele, porque não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus como o Deus dos exércitos, o nosso Criador. O Senhor, ele criou todas as coisas. E muitas vezes as pessoas se perguntam, mas por que existe a maldade? Por que existe a rebelião contra o Senhor? Por que existe isso tudo? Porque o pecado dominou o homem através do jardim do Éden. E a partir do momento que o pecado foi estabelecido na terra, a terra somos nós somos feitos de terra. E esse pecado se estabeleceu em nós, e nós lutamos contra o pecado para andarmos em santidade, para andarmos na presença do Senhor. E muitas vezes, assim como o apóstolo Paulo fala, muitas vezes a gente quer fazer o bem e faz o mal.
Muitas vezes a gente quer ir para o caminho certo e vai no errado. Muitas vezes a gente quer fazer aquilo que Deus quer e a gente faz aquilo que Deus não quer, porque o pecado habita em nós e a luta é constante. Precisamos lutar diariamente, precisamos meditar na palavra, precisamos alimentar-nos do nosso espírito para que nós possamos ter longos anos de vida, para que possamos desfrutar da plenitude do Senhor, para que possamos viver em abundância, viver em novidades de vida, viver as coisas espirituais. E a palavra de Deus, ela se cumpre em todo o tempo. Pela desobediência do povo, o Senhor levantou um governador, um rei da Babilônia para dominar. Será que estamos obedecendo a voz do Senhor? Será que estamos andando no caminho do Senhor? Será que estamos dando ouvidos aos profetas? Será que estamos alicerçados na palavra de Deus? Precisamos compreender que o Senhor é aquele que revela todas as coisas para nós. E nós precisamos nos dobrar de joelhos, humilharmos perante o Senhor, para que Ele nos perdoe e para que Ele mude a nossa história. Que o Senhor possa mudar a sua história. Que o Senhor possa olhar o seu coração nesse dia e fazer de você uma bênção. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.